disse que quando Jesus voltar, a gente não precisará mais sonhar. O poeta escreveu que sonhar sozinho é sonho. Sonhar a dois já se torna o quê? Realidade. Interessante a colocação. Eu não sei de quem é essa frase. Ela acabou de cantar isso. E Jesus diz: alegra-te, pois no Senhor Ele satisfará os desejos do seu coração. Os desejos do coração são sonhos. O governo até entende que há um sonho que nós temos. Eu falarei sobre isso na quinta-feira, de termos a casa própria. Prova disso é o projeto do governo chamado Minha Casa. Minha Casa. Boa noite, irmãos. É muito bom a gente se ver de novo. Eu trouxe hoje umas coisinhas. Pode me ajudar aqui? Vou usar aqui. Eu vou te mostrar algumas coisinhas diferentes aqui. Primeiro, eu sou muito curiosinho assim na hidráulica, como a gente prega para vários tipos de públicos. Aí esses dias eu preguei, fui falar com os formandos. Olha que honra Deus deu a nós como igreja. Eu fui pregar na catedral. Se você for em Maringá, uma das maiores igrejas do mundo está lá. É a Catedral Nossa Senhora da Glória, a Catedral Católica. E a turma de medicina da UEM me deu a honra de ser o paraninfo deles, porque uma menina nos convidou um dia para ir à igreja, me ouviram pregar. Agora eu estava naquela igreja católica fantástica pregando. E aí, como falar de Jesus como médico, né? Então, foi bem na época que Nova Friburgo estava embaixo d'água. E eu os desafiei, porque Deus deu todos os elementos para que desse muito certo aqui. E no juramento de médico deles lá, um moço falou assim: que a nossa medicina seja baseada no Evangelho e com ética. Falei, pronto, tudo que eu precisava. Quando eu fui falar, ele disse: se a medicina de vocês for baseada no Evangelho, nenhum de vocês pode estar na formatura. Isso era uma quarta-feira, busca pelo calendário, dia 12 de janeiro deste ano. Era quarta-feira. Dia 14 seria a formatura deles. Eu disse assim: já pensou que bombástico seria se na hora da formatura os cursos da UEM estão lá, mas cadê a turma de medicina? A turma de medicina está em Nova Friburgo. Eles estão lá salvando vidas. Vocês vão parar no New York Times. Qual é o primeiro que não vai estar na formatura e vai para Friburgo? Todos eles esclareciam. Moças e rapazes pensando no que tinham falado. Deus, ele tem várias formas de falar para o ser humano, de todas as classes sociais. O que eu vou te mostrar agora é uma prova que eu tenho. Não tente falar que a igreja adventista pense assim. Não é o pensamento da igreja adventista, é um pensamento meu pessoal que quero repartir com você. Porém, não tem nada contrário à igreja adventista. É que você está no tempo adventista e pode ser falando o quê? Olha só que interessante. Como vai o Rio de Janeiro? Estou fazendo uma pergunta. Mais ou menos? O jovem diz mais ou menos. Vou colocar ele lá no Realengo. Como vai o Rio de Janeiro? No começo desse ano choveu de novo lá? Choveu ou não? Desabou tudo lá? Sabia que eu morei em Nova Friburgo 2 anos e meio? O Jefferson, seu cunhado, também. Nós trabalhávamos na Voz da Profecia. E eu vi a rua Galdino do Vale, que era a rua que eu morava, toda coberta. E vi o pedaço do meu prédio que eu morava quase caindo. Vai muito mal o Rio de Janeiro, mesmo na climatologia, vai muito mal na violência, e vem aí uma Copa, vem aí, está tudo virado lá. Eu vou te mostrar por que está virado. Eu penso assim. Fala, Nascimento. Opa, áudio. Enquanto isso, ele vai falar lá assim, ó, a boca dele lá. Eu gosto de falar com meninos quando falam, está enchendo o montão. Vamos lá, ouve lá. Isso aqui é a véspera de Réveillon. Muita chuva. Se você não sabe, tem pessoas do mundo inteiro vendendo esse pacote de um ano para o outro. São milhões de dólares que são investidos
Mas como eles começam a ver nos telejornais mundiais que o rio está indo por água abaixo, eles tentaram reverter a situação assim. O velho Réveillon está mexendo com a cabeça dos cariocas. Só faltam receitas e simpatias para mandar a chuva para bem longe. Choveu muito no Rio e o carioca não teve dúvidas. Agora, só apelando para as energias do universo. As lojas de produtos religiosos de mercados populares ficaram lotadas. É gente que procurava artigos que prometem dias de sol. O dono desta loja garante ter uma receita infalível. Basta fazer uma fogueirinha com 2 sementes africanas. Vamos pegar isso aqui, jogar na telha da casa, jogar na telha da casa. Jogar no telhado. Jogar no telhado. E deixa lá. E deixa lá. Costuma dar certo? Ah, dá certo. Vai tirar 2 dias. 2 sementes, 2 dias. Bom, então pronto. Tá aí a receita. Você joga, tá chovendo muito, você joga uma semente e vai parar um dia de chover. 2 sementes para 2 dias. Quase que eu falei, liga para esse cara, dá para ele um caminhão de semente e manda ele fazer para a chuva em Nova Friburgo. O ser humano tem uns negócios assim. Olha agora o próximo. Este pai de santo apelou para santa. Um ovo dentro de um copo d'água com um garfo, você bota e oferece a Santa Clara, que também dá certo. Agora presta atenção. Chama. Se comporte. Vou chamar tua mãe. Olha só. Bom, olha as imagens que apareceram aqui. Certo? Agora presta atenção no que vamos falar aqui. O que a prefeitura fez? Com isso estou provando que o Rio de Janeiro vai de mal a pior. Olha para quem eles entregaram a chave da cidade. Ouve. Tem mandingas e simpatias é tanta que a própria prefeitura do Rio mandou trazer de fora uma médium. Ela já está nas... Senhoras e senhores, entregaram a chave da cidade, então mandaram importar uma médium e falou: você tem que fazer parar de chover, a chave da cidade está na tua mão, pode fazer o preço. Me desculpe, eu não sei se você está nos visitando hoje, tem origens espiritualistas. Eu venho de uma família onde a minha mãe é filha de espíritas. Meu avô era espírita que recebia guias para curar pessoas, curava filhos diabéticos. Um dos meus avós, ele morreu, ele teve um derrame, um AVC, e a gente foi falar com o avô, tentar ver se ele aceitava. Esse é um deles. Ele não aceitou a Jesus, quer dizer, curou todo mundo durante a vida, teve um AVC e morreu todo tortinho. É o preço que o diabo cobra, me desculpe. Se entregar essa chave para um médium, entregar a chave para Satanás. Eu não tenho dúvida do que eu estou dizendo. A primeira sessão mediúnica aconteceu no Éden. Uma cobra falou. Então, eu vou te mostrar nessa noite um pedacinho. Vou tirar. Estou te provando. Isso aqui é para provar, porque o Rio de Janeiro está montado. A chave da cidade, se é a prefeitura, é quem manda. Agora, olha só. Se puder baixar um pouquinho o áudio, porque de repente pode entrar meio forte. Eu não sei se você tem noção, ou se você tem ideia do que está acontecendo no meio artístico. Eu vou te mostrar aqui, por exemplo, por que os famosos estão se suicidando. Isso é uma matéria da semana passada. Eu não estou falando tão somente daquela modelo Jennifer em Portugal. Se você não sabe, no final de janeiro, um moço muito bonito, apresentador de TV, suicidou-se. 25 dias mais tarde, a sua namorada suicidou-se, uma artista, no mesmo prédio. Ela suicidou-se porque quis encontrar com ele, porque ele vivia convidando ela, falando: vem pra cá que eu estou te esperando. Dá uma olhada nisso aqui. Não choque-se, não se choque. Eu estou te mostrando uma atualidade, estou te trazendo informação. Eu gosto de provocar pesquisa. Esse camarada deu Kurt Cobain, vocalista do grupo de rock Nirvana, também morreu jovem e deprimido. Ele tinha 27 anos quando atirou na própria cabeça. O cantor também lutava contra o vício em heroína. Antes de morrer, Kurt Cobain deixou uma carta dirigida a um amigo
como ele deixou uma carta redigida ao seu amigo imaginário da infância. Amigo imaginário é uma coisa natural. O Enzo tem que ter um amigo imaginário, senão ele não vai ser uma criança normal. E dizer, vamos brincar, olha aqui o seu caminhãozinho, isso é normal, quando você é pequeno. Mas se você falar que tem um amigo imaginário grande, vão te chamar de louco. Agora, ninguém tira da minha cabeça, se ele escreveu aos 27 anos uma carta para o amigo imaginário, porque o amigo imaginário cresceu ou não com ele? Cresceu. E não é loucura. Pode ser que esse amigo imaginário aparecesse todo dia nos quartos dele, dizendo, oi, eu estou aqui de novo, vou te dar a letra do próximo rock para você gravar. Porque se você não sabe, amanhã eu vou mostrar a véspera de feriado, o diabo aparecendo para Stephenie Meyer, autora do livro Crepúsculo. Eu vou deixar que a própria Stephenie Meyer explique amanhã como ela escreveu a saga. Você vai ver que o diabo apareceu no quarto dela de madrugada e disse, olá, eu sou Eduardo. E você tem que escrever isso, isso e aquilo. Portanto, se você já assistiu o Crepúsculo, leu, me perdoe, você está com uma parte aí entregue ao diabo. Vou te provar amanhã. Quem que dizia não sentir mais excitação ao ouvir ou compor música? A psicóloga explica que, apesar da fama, muitas estrelas têm a autoestima rebaixada. É o caso de Britney Spears, conhecida pelos... Que nenhum irmão se escandalize porque eu pus uma cantora norte-americana, porque tem irmão. Porque é assim, deixa eu te explicar, eu tenho que explicar. Um dia, pode ser que eu esteja falando com uma mente assim. Uma mãe chamou uma menininha de 7 anos, falou, filhinha, você está ficando mocinha, vem cá, vamos falar sobre sexo. A menininha sentou e falou, tá mãe, qual é a sua dúvida? Porque tem pai que acha que isso aqui é o cúmulo, né? Escândalos na vida pessoal, ela teria tentado se matar 2 vezes. Veja, a Britney já tentou se matar 2 vezes. Amiga da cantora revelou que em uma das tentativas, Britney deixou uma carta de despedida. Opa, o que o outro rapaz deixou? E agora a Britney deixa uma carta, ela diz assim, desculpe não ser o que você queria que eu fosse. Nela, a cantora pedia desculpas por não ser o que todos esperavam dela. As pessoas que conviveram com... Aí estão. Essa foi a artista que pulou. Esse menino se matou e 20 e poucos dias mais tarde ela se matou, porque ele aparecia e convidava ela para ir morar com ele onde ele estava. Aí ela está indo participar de um programa de TV e no bastidor, imagine isso, no camarim o cara apareceu antes dela entrar em cena. Agora, eu vou mostrar amanhã, eu vou parar aqui isso aqui. Tento trazer alguém que você conhece que tem essas tendências, porque não tendência suicida, tendência espiritualista, porque deixa eu te falar, uma terapeuta espiritualista estava com ela nesse dia e ela disse assim, para mim aquela mulher é grande culpada, e ela subiu. E os espiritualistas dão os seus conselhos, se dá tudo certo ele aparece como o grande, se dá errado, onde foi parar a mãe de nada? Mas eu posso trazer uma das últimas previsões dela, que o Brasil seria campeão da Copa. O Brasil perdeu, ele subiu. Mas ela cobrou uma grana para falar que iam ser campeões. Eu vou te mostrar o bastidor do programa de TV, onde ela, eu vou só adiantar um pouquinho, onde ela, aqui está, daqui ela salvou. O que chamou a atenção na entrevista foi a tranquilidade de Sibeli. A Sibeli Dorsa, ela pulou dessa altura toda aí. Esse camarada, ela fez uma peça e tem um bate-papo. Essa é uma peça que ela estava fazendo, uma peça infantil, e eles dois, eles escolheram morrer juntos. E ela diz, nessa entrevista, ela disse que ela ouvia ele convidando todos os dias ela para ir com ele. E ela disse na carta, me desculpe, mas eu fui encontrado meu grande amor. Tá bem? Amanhã eu continuo esse negocinho aí. Eu vou te mostrar a autora Stephenie Meyer. Aqui estamos rumando já para o final. Se você perdeu até ontem, essa garota é uma garota que tem leucemia
o meu primo que está ali, aquele rapaz que está ali, meu primo tem HIV. Eu os encontrei, os dois, eu fui visitar o meu primo e encontrei os dois no Hospital do Câncer em Maringá, no Paraná. Ela é uma moça adventista, ela tem 19 anos, o André 42, a mesma idade que eu. E Que bênção. Você falou na Letéria quando? Na primeira série. Primeira série, ela te ensinou a ler. Sim. Que coisa linda. Thaís está aqui, o Andrezão, a orar com vocês. Thaís, você pode chegar só mais pertinho. Sim. ó, olha isso. Olha, os dois se conhecendo formalmente agora. Agora entra uma parte muito interessante da história, porque Thaís com leucemia, os dois cristãos se encontrando no hospital. Cara, isso é fantástico. olha que interessante, os dois vão conversando. Olha só, dois cristãos se encontrando no hospital. Ela. Onde é que está escrito que o cristão não sofre? E se tem algum incrédulo aqui, ou alguém que foi convidado, ele pode pensar engraçado, vou lá nos crentes para ele mostrar em duas pessoas sofrendo. Se Deus existe, eles não deviam sofrer? Essa é a primeira pergunta. Eu ia dar um complemento, um adjetivo para a pergunta, mas eu não vou fazer isso. Essa é a primeira pergunta que alguém faz para a gente. Mas se Deus existe, por que tal pessoa está sofrendo? Ué, onde é que está escrito que o Deus é o Deus da doença? Me mostra um verso, eu te desafio a mostrar um verso de todos os livros da Bíblia que diz que Deus criou você para ser doente. Existe esse verso? Existe um verso sim. Depois do pecado, Deus falou: se você pecar, certamente morrerás. Logo no comecinho. E quando Deus viu que havia pecado e havia morte, Ele resolveu trazer vida. Fazer assim, sorrir e falar de Jesus. Sorrir e falar de Jesus quando tudo vai bem, é que eu digo, Só um minuto, Joãozinho. Olha só, dois cristãos se encontrando no hospital. Ela fazer assim, sorrindo e falar de Jesus quando as coisas estão muito bem, é muito fácil. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fala, muitos falam. Tudo posso naquele que me fortalece, muitos falam. Mas aqui nessa aula, no Hospital do Câncer, eu encontrei o André, que é meu primo, está com HIV. Aos olhos do André, é soro positivo, e a Thaís com leucemia. E nenhum dos dois desistiram de Jesus, não é verdade, André? Não. Esse camarada Eu conheci depois há pouco tempo. Você estava no meu batismo. Olha aí. Você estava no meu batismo, você está fazendo uma pergunta dessa para mim? Me dando um ovinho ainda. Ainda teve pessoas que falaram, André, não é hora de você conhecer a Jesus. Você já pensou? Ele entrando no tanque batismal e as pessoas, não é hora de se batizar não, ele está com AIDS. Como é que a igreja vai aceitar alguém com AIDS? Ele está falando isso. E as pessoas falaram, depois dessa conversa, 3 dias depois eu sepultei o André. Imagine se essa pessoa morre e um irmão fala, não é hora de batizar esse cara. E ele morre. Aí a família volta para o irmão e diz assim, e agora, irmão, como é que ficou a história do moço que morreu? Porque a Bíblia diz, quem crê ele foi batizado? Quando uma pessoa diz, eu quero batizar, ouve o que eu vou te falar agora, por favor. Não torça a minha fala. Claro que correndo atrás de alvos e números, o que eu vou dizer, pode-se cometer muitos erros. Nós não estamos aí para alcançarmos números. Somos pessoas que vamos para os céus. Mas eu quero dizer uma coisa, se não tivermos objetivos, quando uma pessoa quer vir a Jesus, se você está entre ela e Jesus, se você não pode colaborar, saia no meio do caminho. Deixe que ela vá. É um assunto que ela vai resolver com Deus, e me perdoa que eu vou falar. O pastor que batizava se resolver com Deus. E quem levar vai se resolver com Deus. Por quê? Esse é um momento muito individual de cada um. Imagine como ficariam as pessoas que disseram, não é hora de batizar esse moço. Ele se batizou, internou-se e morreu. E sabe como morreu? Salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Não estou julgando, é porque ele está nessa situação terminal e foi aí que ele morreu. Olha lá. Mas eu acho que é a hora sim. Porque primeiro que eu
fosse, eu conhecesse Jesus. Olha, eu achava que era assim, porque eu conhecia Jesus. Ele não está medicado, ele está realmente perdendo as forças. Então, quando vê como a pessoa vai perdendo a força, vai ficando. Eu não sei nada, pode ser. Esse conheceu Jesus depois. Essa nação não é cristã, na verdade. E os dois hoje estão no mesmo hospital. Thaís, quanto vale estar com Jesus? Thaís, quanto vale viver com Jesus? Vale muito. Não tem preço. Muito obrigado. Dá um tchauzinho para os dois assim. Nos encontramos, hein? Um abraço. Ver uma moça nessa situação aí, que ela só fala sorrindo, fazer um positivo, o camarada dando um tchau com a Bíblia no colo. Amanhã eu devo encerrar essa história, e amanhã para quinta-feira, porque e só estou mostrando porque é uma história que mexeu muito comigo, tá? E eu tenho uma notícia de hoje que mexeu muito, muito mesmo. Amanhã eu te falo como foi o sepultamento do André. Foi algo muito diferente para mim, porque eu estava aliviado, a família tranquila, que é uma família cristã, adventista. Mas eu vou te contar de uma tia minha. Eu tenho uma tia chamada Leila. Isso está sendo gravado. Eu pedi até o irmão Carlos, ele tem o hábito de colocar no YouTube. Eu espero que ele coloque, e eu vou falar para minha tia que eu falei dela, e ela vai ver o que eu falei dela. A minha avó tem os olhos azuis, bem azuizinhos. Ela tem 94 anos. Eu sou a terceira geração de cristãos, adventistas na família. Isso não dá o céu para ninguém. Entenda isso. Ser adventista de berço, ser cristão de berço, não dá. Concorrência ilegal. Não dá o céu para ninguém. Esse Jesus vai estar de volta amanhã. É por isso que ele pôs. Estou conhecendo já o óleo. Ele me pediu para falar isso. Ele jogou um lembretezinho. Amanhã Jesus volta. Ele está aqui, Jesus. Mas amanhã essa figura de Cristo volta. Se quem quiser fotografar-se com ela, fica muito bom. Eu vou ter que tirar uma foto. Ficou bom. Ficou vermelho o óleo. Aí a única constelação que fica vermelha, né? Óleo. Amanhã Jesus volta, então podemos tirar foto, vai ser muito bom. Eu quero tirar uma foto de repente de você, o pastor Fabrício, junto com esse Jesus aí. Olha só, a minha avó, ela criou os filhos todos aos pés de Jesus. Meu pai foi um menino adventista mesmo, dos bons, até casar-se. Ele escolheu, apaixonou-se pela minha mãe. Minha mãe tem quase um palmo no pescoço. Ela é alta, esguia, magrinha. Meu pai é gordinho. Meu pai sou eu. Eu posso mostrar uma foto deles até o final para você. Só que meu pai tem uma cabeça bem branquinha e uma aparência mais envelhecida, porque meu pai foi alcoólatra. Por quê? Olha que história interessante, porque hoje nós vamos ver mais uma parte da oração de Josafá, que é: ninguém pode te resistir. Mas presta atenção nisso aqui. A minha avó tentou de tudo com o meu avô chamado João Batista. Meus avós chamavam-se João Batista Melo e João Batista Mendes. Os dois João Batistas eram demais, um mineiro e o outro gaúcho. Esse João Batista Melo, que deu origem ao meu nome, Melo, tocava sanfona muito bem. Um camarada que desde jovem gabava-se de tocar muito bem, um autodidata da sua sanfona, o acordeon. Ele falava: essa aqui tem tantos baixos, e tocava. A minha avó falava para ele: Batista, você tem que parar de fumar, rapaz, jovem. E os filhos foram crescendo. Meu pai apaixonou-se pela minha mãe, estudou a Bíblia com ela, levou minha mãe à igreja um dia, e ela ficou por lá mesmo. Estudou a Bíblia com a minha mãe. Agora ele tinha uma mulher cristã para ter filhos e tornou-se alcoólatra. O meu pai era líder dos jovens no fim de semana, de terno e gravata, e de segunda a sexta-feira um bêbado na minha casa. Um paradoxo, não? Meu pai não chegou nem um dia ação até os meus 7 anos de idade. E até quinta-feira eu te conto como isso foi resolvido. Mas eu cresci nessa família. E todos os meus filhos, dos 6, 3 meninas, 4 meninas e 2 meninos, meu pai, meu tio e 4 irmãs, foram adventistas.
Uma morreu muito longe de Jesus, a outra morreu pelo alcoolismo, a outra morreu pelo cigarro. Olha que família busca pé. E meu pai, porque tinha uma mulher muito joia, não é que são meus pais não, minha mãe aguentou firme em cada uma do meu pai, eu pude crescer num lar cristão. Mas um dia eles até pensaram em separar-se. Eu me lembro claramente que um dia minha mãe até falou: filhinhos, a mamãe não aguenta mais. E a gente entendia. Minha mãe desenvolveu a síndrome do pânico por causa do pai. Minha mãe é interiorana. Um dia meu pai era um Fucão, meu pai tem um Fusquinha 68, verde, lindinho, pneuzinho branco, aquele negocinho todo que se conhece. Ele foi ao centro com a minha mãe e disse: eu já volto. Ele foi ao banco e foi fazer outra coisa, e minha mãe não sabia abrir a porta do carro. Ele voltou depois de 3 horas e meia. Minha mãe estava dentro do carro. Esse foi meu pai e minha mãe, jovenzinhos. Meu pai fez uma coisa muito linda comigo. Quando eu tinha 16 anos, sentou-se e pediu perdão para mim. Mas perdão por quê? Eu vou te contar uma história. Minha mãe fazia assim: ele não precisa saber, eu preciso, quero ir para o céu. Olha a honestidade do meu pai. Eu disse: eu tenho que te pedir perdão porque quando tua mãe estava grávida de você, eu chutava a barriga dela porque eu não queria filho. E você estava lá dentro. Eu falei: desculpe, porque minha cabeça cresceu bastante. Eu precisava saber dessa história. Mas o meu pai, que estudou até a 5ª série, falou: vou abrir o jogo, cara. E aprendi com meu pai ser isso aqui, ó. Eu sou meu pai todinho. Vê que coisa interessante. Só que quando a minha mãe desenvolveu a síndrome do pânico, que na década de 70, eu estou falando de 1972, 73, 74, eu sou de 1968. Quando a minha mãe desmaiava pelo pânico, ele pegava um vidro de álcool, coisa de antigo, punha no nariz e falava: acorda aí, ó, acorda aí, ó. Quando minha mãe desmaiava, meu irmãozinho de 5 anos falava: acorda aí, ó, acorda aí. Que família! É de lá que eu venho. Eu não posso ter vergonha de te abrir isso. Alguns não entendem quando eu tento abrir isso. Eu só quero te falar que quando você fica na minha frente e fala: pastor, o senhor não sabe o que é, eu fico quieto assim, falando: eu sei. Porque meu estágio foi muito forte. O estágio de uma mulher orando. E um dia ela falou assim: não dá mais, vou me separar. Eu com 7, meu irmão com 5, atrás de um sofá de pobre, aquele um que a gente põe uma capinha para disfarçar, tem uma mola que sai. Você tem que falar: senta para lá que tem uma mola. A gente estava atrás desse sofá amarelo e eu falei para o Marcos: você vai ficar com quem? Ele: pano de preto. Eu vou ficar com o papai, ele tem dinheiro. Ele tinha uma lambreta, velho. E eu falei para minha mãe, eu vou ficar com a mãe, ela faz comida. Eles ouviram e resolveram ficar um pouquinho juntos, estão até hoje. Faz mais de 40 anos que estão casados e juntos, 45 anos pelo menos. E meu pai já não bebe mais faz muito tempo. Amém. Mas eu tenho que te falar um negócio. Fazer a oração de Josafá, você tem que estar preparado, porque Josafá disse: o Senhor é o Deus dos nossos. O Senhor não está aí na tua mão, está aprendendo. Ótimo, é isso aí. E essa igreja está aprendendo rápido, porque amanhã nós vamos falar uma oração e vamos começar a praticar essa oração. E você vai ver o que acontece quando você verdadeiramente, sem decorar, não é decorar, é decoração. O Senhor é o Deus dos nossos pais. O Senhor está nos céus. Na tua mão há força e poder, e o Senhor domina sobre todos os povos. Segundo Crônicas, capítulo 20, por favor. A oração de Josafá. Na oração de Josafá, hoje nós vamos ver que ninguém resiste ao Senhor Jesus. Segundo Crônicas, capítulo 20. Quem já achou, fala amém. Amém. Quem não achou, fala socorro. Socorro, eu estou falando porque eu não achei. Segundo Crônicas 20. Se você está com Pedro, prazer conhecê-lo. Está bem, Pedro? Segundo Crônicas, capítulo 20, o verso 3, para você entender. Josafá é um homem que está em cima. Onde está Josafá, irmãos? Em cima da onde? De uma montanha. E ele sentiu que ele está sendo agora atacado por alguns. Se você não sabe, eram pelo menos 3 povos que vinham contra Josafá. Quando ele sentiu que ia morrer, a Bíblia diz no segundo Crônicas 20, verso 6, disse: ó Senhor Deus dos nossos pais,
Não és tu o Deus que está nos céus? O Senhor domina sobre todos os reinos dos povos, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Verso 9: se algum mal nos sobrevier, quais são os males que ele fala aí? Fala para mim. Espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos na tua presença diante desta casa que leva o teu nome, quer dizer, a igreja. Clamaremos a ti na nossa angústia, o Senhor nos ouvirá e o que? Nos livrará. Vamos tentar falar a oração de Josafá sem lermos. Ó Senhor Deus dos nossos, então vamos juntos. Ó Senhor Deus dos nossos pais, o Senhor não está nos céus? Na tua mão há força e poder. O Senhor domina sobre todos os povos. E hoje nós vamos estudar: e não há quem possa o quê? Te resistir. Por isso que eu falei do meu pai, por isso que eu falei da minha vovó, 94 anos de olhinhos azuis. Para completar o raciocínio de hoje, nós vamos ver mais duas passagens. Salmo 102. Salmo 102. Quando Davi escreveu esse salmo, ele deu a ele o título da oração do aflito que está desfalecendo. Salmo 102, verso 1 diz assim: ó Senhor, ouve o que? A minha oração, chegue a ti o meu clamor, não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia, inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Olha só, olha para frente um pouquinho. Que interessante isso aqui. Não fecha a Bíblia, deixa marcadinho. Davi diz: ó Senhor, ouve o meu clamor, inclina para mim os teus ouvidos. Se você ler, não precisa ler, o Salmo 40 diz assim: esperei pacientemente pelo Senhor, e se inclinou para mim e ouviu a minha oração, tirou-me do mal. Então ele só está lembrando que Deus já fez por ele. Aí olha que coisa interessante, o verso 3 diz: porque os meus dias se desvanecem como a fumaça, os meus ossos ardem como lenha. E o verso 4 diz o quê? Não, pode ler, irmão, lê alto aí, fala alguma coisa para mim. O que diz o verso 4? O ferido está o meu coração. Na minha versão diz: o meu coração está ferido. O que diz na tua Bíblia, pastor Fabrício? Ferido como a erva secou-se o meu coração. Será que nessa noite eu falo para alguém que, como Davi, está com o coração ferido? Então presta atenção na história de hoje. A gente tem 25 minutos da tempo. Dá uma olhada no negócio aqui comigo. Atos, capítulo 7. Atos 7. Então vamos ler mais duas passagens em vez de uma. Tem tempo. Atos 7. A partir do verso 54 diz assim. Atos 7, 54 diz assim: ouvindo eles que Estevão estava por ali, se enfureceram no seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, verso 55, Atos 7, 55. Mas ele, como? Cheio de quê? Do Espírito Santo, fixou os olhos aonde? E nós vimos na oração de Josafá que Deus está onde? Então olha só, ele fixou os olhos no céu e viu o que? A glória de Deus. E viu também o que? Jesus, que estava onde? Irmãos, olha aqui para frente. Olha que coisa fantástica. Nós estamos falando de um homem que estava sendo perseguido. Ele levantou os olhos e sabe o que ele viu? Minha amiga Cristina, que abriu o portão hoje, Cristina, cedinho para eu sair com o carro. Cristina, valeu, hein? Tem que adubar, porque amanhã ela pode abrir de novo. Cris, obrigado. Cris, olha só, ele estava morrendo, mas ele olhou para o céu. E já pensou? Todo mundo ficou irritado porque ele estava cheio do Espírito Santo. E quando ele olhou para o céu, ele viu a glória de Deus. E percebeu e viu Jesus em pé do lado de Deus. Será que tem cena mais linda que a gente podia ver do que Jesus, Deus sentado no trono de Jesus ao lado dele?
mas ele morreu assim. Agora olha que coisa impressionante. Eles começaram a jogar pedras em Estevão, e ele foi morrendo, olhando assim, e falava assim: vocês nem sabem o que eu estou vendo. Aí rasgaram a roupa dele. Sabe o que fizeram? Leia comigo, por gentileza. Leia comigo, por gentileza, o verso 57. Diz assim: mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e se levantaram unânimes contra ele, expulsaram-no da cidade e o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Sabe quem era o promotor dessas coisinhas, dessas festinhas? Saulo. Saulo era o cara que falava: lá um cristão, vamos detonar com ele. E Saulo promovia isso e jogava o cristão na roda, e todo mundo detonava. Agora presta atenção nisso. Mataram Estevão. Estevão morreu sorrindo, não sentiu a dor. Tiraram a roupa dele e jogaram aos pés de Saulo. Como um troféu, Saulo pega aquela roupa e leva para o seu piano e põe lá em cima do piano a roupa de Estevão, troféu. Mais tarde, a minha Bíblia diz, quer ver o negócio? Atos 9, verso 1. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra quem? Os discípulos de quem? Ele dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu permissão. Ele falou: estou indo para Damasco, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, pudesse matar. Olha só o que ele fez. Alguém já falou para você: estou indo para São Paulo, quer alguma coisa de lá? Alguém já fez essa pergunta para você? Ou o vizinho: estou indo no mercado, quer alguma coisa de lá? Saulo disse: estou indo para Damasco, posso matar os cristãos? Pode. Engraçado que foi para o sumo sacerdote. Pode sim. E você conhece a história, não vamos demorar nisso. Acontece que Saulo foi, caiu, não se sabe se o cavalo estava em pé e caiu, mas ele ouviu: Saulo, Saulo, por que você o quê? E naquele momento ele ficou cego. Aí ele foi levado a uma casa. Leia comigo, por gentileza. Leia comigo, por gentileza. Verso 4: e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? Um S maiúsculo. Respondeu: eu sou quem? Jesus. Pronto, eu sou Jesus. Me desculpa, o resto para mim hoje não interessa. Eu sou quem? Jesus. O fato é que o verso 11 diz que Deus falou a Ananias assim: levanta-te e chama, levanta-te, Pastor Fabrício, levanta-te, Paulo Melo, e vai a uma rua chamada direita, pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado o quê? Saulo. Porque ele está fazendo o quê? Não. Está orando? Está aí? Olha para frente um pouco aqui. O cara matava cristão direto. Ele tinha troféus em casa: um pedaço de chinelo de um, cabeça de outro, roupa de outro. Mas ele viu muitos deles morrerem fazendo o quê? Orando. Quando ele viu Estevão morrendo, Estevão estava fazendo o quê? Orando. Quando ele ficou cego, ele resolveu fazer uma coisa. O que ele resolveu fazer? Agora eu pergunto: Deus atendeu? Deus atendeu? Deus atendeu? E por que você tem dificuldade de falar? Sabe por quê? Como Ananias falou: o quê? O senhor está mandando eu ir lá ver Saulo? Esse cara é um matador, ele não presta. E ele falou tanta coisa para Deus: eu sou adventista, eu guardo o sábado, eu não como carne, ele foi falando, ele é um mundano, ele não serve para nada. Quando ele terminou, Deus falou assim: este é um vaso muito precioso para mim. Não importa o que ele fez, sabe o que ele está fazendo agora? O que ele estava fazendo? Orando. Então olha só, ninguém pode resistir o Senhor Jesus. Ninguém, nem mesmo um assassino. Deus falou: esse camarada tem uma influência
E se ele se converter, nós vamos conseguir. E um dia, pastor Fabrício, levaram Saulo, que agora era Paulo, na frente de um rei chamado Agripa. E o rei falava assim: parece que eu te conheço de algum lugar. Então onde que eu te conheço, hein? Como, já viu a pergunta de conquistador barato? Assim: eu te conheço de onde? Já aproveita e já fala alguma coisa para a moçada, né? Cuidado com esses. Mas, segundo a Bíblia, ele falou: não, eu te conheço de onde? Ele falou: o senhor me conhece, claro, eu já trabalhei aqui em Roma. Eu era um dos camaradas do Sinédrio aí, um dos bambambãs. É verdade, rapaz, como vai você? O que você está fazendo aqui? Estão dizendo que você está falando de um defunto, que não, defunto não, Jesus Cristo. E ele ressuscitou sim, e meu coração estava ferido, eu estava cego, e eu orei, e ele me falou comigo. E se você ler um pouco mais para baixo, diz assim: e naquela noite ele foi o quê? Batizado, sabia disso? E ele disse assim: e aí o rei, desculpa, eu vou tirar aqui, eu não costumo gritar, mas o rei falou assim: para! E ele com o outro lado, tudo. O rei chamou ele no cantinho e falou: chega, que se você falar mais 5 minutos, eu me torno cristão. Não há quem possa resistir ao Senhor Jesus. Mas alguns, como o rei Agripa, falam: chega, porque se você falar mais um pouco, aí eu vou me sentir culpado, e quem conhece fica culpado por aquilo que conheceu. Eu estava vendendo livros em Foz do Iguaçu para pagar meu estudo, comportando. Entrei no cabeleireiro, depois fui tão amigo que eu gravei em 1993 para 94 um texto. Para você que curte os mais modernos cortes de cabelo, Celso Cabeleireiros oferece para você equipe de profissionais especializados em manicure, pedicure e limpeza de pele. Celso Cabeleireiros, na tipo Caiúva número 563. Celso Cabeleireiros, o salão que faz a cabeça. Nunca mais esqueci. Felipe, vê, ó, cabeção. Mas entrou uma salgadeira ali, vendendo salgados. Uma senhora negra linda, lembro até hoje. Ai, um menininho, que bom, porque eu só tinha mulher. E aquele negócio antigo, estou falando de 93, então são 17 anos atrás, secador de cabelo em salão era uma mais apaixonada assim. Uma mulher com um ET, um negócio de alumínio assim, aquilo cheirava, lembra? Esse cheiro de pipoca, não tem aquele cheiro de pipoca. Isso é injustiça, hein? O cara põe Jesus aqui, outro estoura a pipoca ali, e é me afundar mesmo. Aí, olha que coisa impressionante. Aí o moço, o Celso Cabeleireiro, falou: ele venderia um cristão. Eu vendia vida de Jesus, feliz com amor, desafio das drogas. Lembra até hoje quando eu falava assim: seu Jama, preço, quanto o senhor pagaria? Qual é o preço, seu Jama, de ter uma família longe das drogas, feliz no amor com Jesus no coração? Quanto vale isso, seu Jama? Vale tudo. Então assina aqui e compra o livro. Que coisa boa era isso, eu vibrava com esse negócio. Aí aquela morena falou assim: o senhor estava fazendo o quê? Eu falei: olha, eu vejo esse. É de Jesus? Não quero ver. Eu falei: por quê? Se eu ver, depois eu vou me sentir culpado com isso, eu estou fumando ainda, eu quero continuar fumando. E foi embora. Eu peguei a bichinha pelo pescoço, é sério. Imagine eu 17 anos atrás, como é que vai. Eu peguei a bichinha pelo pescoço. Assim mesmo, na golinha dela. Senta aí, por que o senhor está falando isso? E foi uma delícia. E eu voltei todos os dias na Quintino Bocaiúva, naquele salão para falar de Jesus. E quando ela me via lá, porque ela sabia de uma coisa: ela jamais resistiria a Jesus. Sabe por que alguns sobem na igreja? Porque ele sabe que se ele ficar mais um pouquinho, ele vai virar crente. Aí ele deixa para ele ver quando ele está morrendo. Aí bate o carro e morre aqui, não deu tempo. Uma coisa que machuca o nosso coração como pastor. O meu ainda machuca o meu coração. Não sou mais pastor, mas machuca. É quando me chamam para secretar um jovem. Geralmente o jovem que eu falo assim: cara, para você só tem 2 filhos, preso ou morto. O jovem que está na droga. Estou cuidando de um menino chamado Jefferson, viciado em crack, que está preso em Londrina, filho de ancião da nossa igreja. Aí o ancião estava cheio de vergonha por causa do filho. Em vez de ir lá abraçar o filho, ele vai lá, abraça o filho, quer seu filho, beija o seu filho, quer seu filho. O pastor Fabrício falou uma coisa hoje que eu já havia ouvido falar, mas é fantástico. A igreja é o único exército que segue adiante, deixando para trás os seus filhos.
Você sabia que a história do resgate do soldado Ryan e Platoon são dois filmes de guerra que tratam de resgate? Enquanto há corpo do exército, meu exército amigo morto do outro lado, eles vão buscar, ainda que seja que tenha que perder mais homens, porque é um corpo nosso. Nessa noite, quando eles Salmo 102, diz Davi: o meu coração está ferido e secando como a erva. Vou te mostrar agora, depois de Saulo. Então estou te mostrando para mim, o top dos tops da tirania contra cristãos foi Saulo, depois Nero e outros aí. Mas Saulo, por ser tão zeloso, fariseu tão zeloso, nós tivemos uma lição, estudamos isso. Ele queria ver os cristãos tão... Você sabia que no Mato Grosso do Sul existia um garoto chamado Maníaco da Cruz? Eu conheci o Maníaco da Cruz, 16 para 17 anos. Ele matava e deixava a pessoa em posição de crucifixo, na cidade de Rio Brilhante, uma cidade de 10 mil habitantes. Eu conheci esse moço, fui visitá-lo e levei 2 alunos no 3º ano do ensino médio. Aliás, eu quero agradecer, tem alguns alunos aqui que estão assistindo a semana de oração que estou fazendo no colégio, estão aqui nessa noite que convidamos. Que delícia vê-los aqui. Mas ouve bem, foi perguntado para aquele moço: por que você mata? Ele fala: porque as pessoas que eu mato desde posição do crucifixo são as pessoas que falam que são crentes, mas não seguem direito da religião, então eu mato. É um Saulo moderno. Agora, mesmo o Saulo moderno, ele, quando ele viu que ele estava em desespero, aquele assassino, que assim ele se considerava, ele fez o quê? Uma oração. Não, é a primeira que me deram. Não mude. Coisa de músico. Acontece que o óleo me deu uma informação. Eu já vou repartir com você. Eu tenho aqui uma revista. Cadê a revista, óleo? Obrigado. Vai aparecer lá, mas o que está escrito aqui? O Senhor do Universo. O Senhor do Universo, Marcelo Garza. Esse cara, ele tenta, esse camarada tenta fazer de tudo para explicar, e a revista Época, você tem que pensar em Josafá. A revista Época diz: o cientista Paulo Marcelo Gleiser desvenda para você os 15 maiores mistérios da ciência. Ele é conhecido como o quê? Não, não fala assim, morrendo não. Fala certo. O que está escrito aqui? Povo de Deus, eu vou te falar. Quantas perguntas ele desvenda? Dos maiores mistérios da ciência. Então vamos ver pelo menos 3 dos 15 mistérios, por favor. Marcelo Gleiser responde as principais questões que nos desafiam. Por exemplo, pergunta número 1: como tudo começou? Sabe como ele responde? Ainda não sabemos. Uau! Uau! Que resposta à cabeça, hein? É o Senhor do Universo. Nem o He-Man, que era o Senhor do Universo, conseguiu fazer isso. Vamos para o próximo. Qual é a origem da vida? Essa é outra pergunta que ainda não. Uau! Yes! Mas vamos ver se tem mais alguma. Existe vida extraterrestre? Uau! Pode acender a luz. Pode tirar esse cara dele, que ele não é o senhor de nada. Eu só tenho para provar para os outros que a ciência me perdoa. Como educador, eu busco a ciência. Mas eu tenho que buscar centrar e firmar em Deus. Porque imagine você, se você ouvir assim: no próximo dia 25, em Tatuí, Marcelo Gleiser, o Senhor do Universo, com os 15 maiores mistérios da ciência. Os caras da USP vêm para Tatuí, vem todo mundo e pagam R$200 para ouvir o cara. E o cara senta: Senhor Marcelo Gleiser, primeira pergunta: como começou tudo? Nós não sabemos. Você está rindo? E o pessoal fala: cara, esse cara é tremendo, hein? Senhor Marcelo Gleiser,
Existe vida em outro planeta? Bem, essa é outra pergunta que ainda não conseguimos responder. Os caras, rapaz, o apresentar o mais bem pago da minha vida. Você está vendo que é o ser humano e Deus? Eu preciso de mais 15 minutos do seu tempo. Dá mais ibope você falar que é o Senhor do Universo e não sabe responder nada, que você abrir a Bíblia para o Pedrão e falar: Pedrão, Deus te criou. Joyce, Jesus te ama. Mas será que é assim mesmo? Bom, primeiro eu vou terminar a faculdade, depois... Agora olha só, João, a gente ir embora. João, é a mesma toalha. nosso quebra-cabeça é montado por coração ferido. João, por gentileza, capítulo 7. O que eu vou ler para você a partir de agora, nós vamos estudar. Você vai sair daqui sabendo que ninguém pode resistir ao Senhor mesmo. A minha Bíblia diz, João capítulo 7, quem já achou falar amém bem forte, verso 30, diz que então procuravam fazer o que com Jesus? Prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Verso 32 diz que os fariseus ouviram a multidão murmurar essas coisas a respeito de Jesus. Então os principais sacerdotes e os fariseus enviaram guardas para fazer o que com Jesus? Então olha para frente agora e presta atenção nisso que eu vou dizer. Que tipo de guarda você acha que mandaram para prender a Jesus? Se você pegar a Bíblia, não precisa pegar, eu vou te falar, depois você confere com os bereanos para ver se eu não estou te enrolando ou mentindo para você. Em Marcos capítulo 4 diz que Jesus um dia começou a falar sozinho, quer dizer, com pouquíssimas pessoas na beira do mar. Diz que ele sozinho começou a conversar e logo juntou-se a ele grande multidão. Multidão já é muita gente, grande multidão é muita gente. Então, você acha que os guardas iriam, quaisquer guardas, prender um homem que tinha várias pessoas ouvindo? Jamais. Mesmo porque Jesus já havia multiplicado o pão, Jesus já havia feito milagres e muitos estavam ali por interesse. Ele mesmo dia disse: vocês estão atrás de mim por interesse. O filme Tropa de Elite fez sucesso, sim ou não? Sim. E o 2 está fazendo sucesso ou não? Claro. Sabe por quê? Os homens são muito violentos no filme. Se imagine assim: filha, a mãe fala: não vai para balada, cuida, não vai para balada, e você vai. Marido, a mulher fala: você está pisando na bola, vem mais cedo para casa, e você vai. Aí você está tomando o seu Guaraná com seus amigos 3 da manhã e para uma viatura do BOP, uma S10 cabine dupla ou uma caminhonetona dessas que você conhece aí, e desce de lá 6 homens com 12 assim, e eles falam: boa noite, gente, tudo bem com vocês? Tomando Guaraná, hein? Toca aí, amigão. Nós vamos precisar fazer uma revista, vocês poderiam ficar em pé? Podem, quem sabe, virar-se para a parede? É assim? Quando eles descem, já falam: todo mundo na parede! E lá está o adventista. Abre a mãozinha e fica lá assim. Aí, se você é cristão, a primeira coisa que vem na tua mente são todas as histórias da Bíblia. Se você é solteiro, você vem cá para a sua cabeça me ajudar. Se você é solteiro, põe na minha boca. Se você é solteiro, você fica na parede assim e pensa: ai, a minha mãezinha do coração. Ela avisou. Se você é casado, fala: cara, minha mulher. Aí você começa a falar assim: Deus, Davi Golias, Deus, se você livrou Davi do gigante, você pode me livrar. Não é assim? Quando a gente está em perigo? Senhor, Daniel na cova dos leões. Aí você está pensando: fica aí que eu venho aqui, ó. O cara está assim, e você fala assim: pai, eu preciso de ajuda. Daí alguém fala assim: esse cara de preto aí parece ser gente boa. Desse fala: estou na bênção.
Aí o grandão fala, mas esses aí são os piores. Você fala, perdi a mesa. Você está rindo? Já ouvi cada história de jovem, de marido, e já passei por umas também. O crente sabe quando está na hora errada, fazendo a coisa errada, sabe ou não sabe? Claro que sabe. Aí você faz todos os tratos possíveis com Deus nessa hora. E o pior é que o guarda fala, rapaz, parece que você não tem a ver com esses outros aí. Quem é você? Eles falam, você vai ter que falar. Eu sou cristão. Cristão? Essa hora aqui, rapaz. Então ninguém tira da minha cabeça que os escribas e fariseus e os sacerdotes mandaram prender a Jesus os piores guardas de Roma. Homens grandalhões. Pedrão, fique em pé um pouco, Pedrão. Quanto você tem de altura, Pedrão? 1,78. Pode sentar. Você viu o tamanho do Pedrão? Você acha que foi uma massa falida como eu? Foi um homem grande. Fique em pé, pastorzão. Ó. Mais ou menos. 1,80. Quer dizer, agora atenção, Jesus está falando na praça para 200. Vamos por 200, era muito mais. Eles foram em 10 homens. E o comandante disse, atenção galera, a ação vai ser a seguinte: eles são 200, nós somos 10. A cada 20 homens, um de vocês entra na roda. Certo, chefe? Não, porque puxa saco, capim gordura dá em todo lugar. Vou lá, aí chefão, aham. Chefe, como é que vai ser quando eu falar 3? Eles estavam 3? Bom. Eles entraram na roda. Só que a minha Bíblia diz que enquanto o homem olha o que está diante dos olhos, o Senhor olha o quê? O coração. Jesus sabia ou não sabia todas as coisas? Sim ou não? Sim. E sabe ainda. Chegaram 20 homens naquela roda. Ninguém tira da minha cabeça. Eu estou falando baseado na Bíblia, não é baseado na história ou na novela Rebelde. Estou falando. Está assistindo, né? Você tem que estar ligado, irmão. Se a Bíblia diz que Jesus conhece todas as coisas, ninguém tira da minha cabeça que quando aqueles 20 caras chegaram, Jesus, senhoras e senhores, vamos fazer aqui uma pausa, porque acabamos de receber 20 soldados romanos na nossa roda. Os caras, como é que eles sabem? Aí ele chega no capitão e fala, Pedro, 1,78 m. Pedro, você como capitão desse grupo aqui, seja bem-vindo. Quem sabe no 3 nós digamos, seja bem-vindo. 1, 2, 3 e todos, seja bem-vindo. E o capitão aí ele olha e fala, Cabo Paulo Melo, só podia ser cabo, com 1,70 m. Mas Paulo, você está passando por um grande drama na vida, mas o Senhor pode te ajudar. E daqui a pouco Paulo, Fabrício, grande comandante, como vai seu filho Enzo? Está melhor da gripe? Ué, eu vou te provar isso agora, biblicamente. Eu não tiro as coisas daqui, não. Tem que falar baseado na palavra do Senhor, porque daí o milagre acontece. Esse é um negócio. Então ajuda nisso comigo. Porque a oração de Josafá diz, o Senhor é o Deus dos nossos, o Senhor está nos céus, na sua mão há o quê? Força, o Senhor domina sobre todos os povos, e não há ninguém que possa o quê? Então dá uma olhada nisso comigo agora. João 7,43 diz, assim o povo se dividiu por causa de quem? Obrigado pela participação de vocês, foi demais. João 7,43, irmão, abre aí. Assim o povo se dividiu por causa de quem? De Jesus ou dele. Verso 44, alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Verso 45 diz, finalmente os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, os quais perguntaram, olha aqui para frente agora, qual era a missão deles? Trazer Jesus de que forma? Como? Preso. Coisa impressionante, não? Preso. Agora eles voltam de mãos vazias e o capitão fala assim, atenção, galera, vamos subir isso aqui junto.
É verdade, o senhor viu que não tinha jeito, não tinha jeito. Então a minha Bíblia diz, finalmente, quer dizer que eles tentaram de tudo, mas não deu certo, eles tiveram que voltar. E finalmente, quem mandou prender falou assim, e aí, cadê o homem? E agora ele falou assim, 1, 2, 3. E eles responderam junto, nós não prendemos. Como não prenderam? E eles responderam isso aqui. Estou lendo João 7, 43, 45. Finalmente os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, os quais perguntaram, onde está o nosso prisioneiro, por que não o trouxestes? Verso 46, responderam os guardas, jamais alguém falou com este homem. Verso 47, replicaram os fariseus, até vocês foram enganados. Olha aqui para frente um pouquinho. Os guardas eram guardas frios, treinados na tortura, e eram os piores homens de Roma, pode ter essa certeza. Mas foi deles a frase que podia ter sido de João Batista, de Isaías, de Malaquias, de Jonas, de Ageu, Joel, Ezequiel, que foram profetas que falavam de Jesus. Mas uma das maiores frases a respeito do Senhor Jesus Cristo foi falada por homens tiranos, homens rudes, que conseguiram chegar e falar assim, jamais, nunca alguém falou como esse homem. Isso prova biblicamente que ninguém pode resistir à palavra do Senhor Jesus. Queridos, que coisa linda é saber que essa sentença saiu de homens frios. Se você ler um pouquinho mais para baixo, não precisa ler, leia em casa, você vai ver que Nicodemos estava lá, entre os que mandaram prender. Ele dá um passo para frente e diz assim, ei, como é que a gente pode mandar prender alguém que a gente nem ouviu ainda? Foi por isso que Nicodemos tinha estado com Jesus, porque isso aconteceu em João 3, nós estamos falando de João 7. Vou te contar da minha avó do olho azul. Lembra que eu comecei assim? A minha avó falava para o meu avô assim, joga fora esse cigarro, para, você vai morrer disso um dia. E meu avô fumava. E meu avô era muito, desculpa a palavra, não tem outra para definir meu avô, um sem vergonhinha de carteirinha. Porque nas festas ele tocava todas as músicas que você imaginar. Hoje ele tocaria essas músicas todas que andam por aí, tocaria. No meio da festa ele parava e começava a tocar, então minha alma canta-te, Senhor. Olha que homem. E a gente corria, como que diz, o vô está se convertendo. Ele falava, um dia eu vou para lá, violina. Eu disse, não canta a boca da minha avó, você toma jeito, Batista. Eu cresci ouvindo isso. Com 8, com 10, com 15, com 20, as festas da minha família sempre foram festas muito fortes. E nós começamos a ser a família mais chata da família, porque não bebíamos mais. Meu pai, que era a festa, a alegria da festa, meu pai vestia assim Papai Noel, e era o primeiro Papai Noel bêbado da história. Ele ficava tão mal que ele queria tirar a máscara e falar para a molecada que Papai Noel não existe. Agora meu pai se converteu verdadeiramente. Atenção, hein? Ele fazia isso com adventista. Enquanto você é só adventista, você vai continuar uma tranqueira. Enquanto você é só presbiteriano, você continua uma tranqueira. Enquanto você é só batista, e me perdoa, enquanto é só cristão no Brasil, uma tranqueira. Porque você tem que se tornar cristão. Meu pai usava terno, gravata, liderava os jovens da igreja central. Estou te dando endereço, você vê se é verdade. Igreja Central de Maringá, mas não é um verdadeiro cristão, mas era adventista. O dia que ele conheceu Jesus verdadeiramente, ele se tornou um grande adventista. Mas eu quero te falar um negócio. O meu avô tocava demais. Eu estava no 3º ano de teologia, fui convidado para ser orador de uma turma lá do IAP, uma honra para um teologando, e fui. Só que quando cheguei lá, alguém dizia assim, o vô não está muito bem, vou visitar o vô. Só que eu fui no Hospital Santa Rita em Maringá, e quando cheguei lá, me deram uma touquinha verde, um jalequinho verde, um paninho verde para pôr no sapato, e colaram um adesivo aqui, UTI. Falei, meu avô está na UTI. Aí eu entrei. Quando eu entrei, o médico disse assim, ele é o que é seu? Eu disse, avô. Aí eu falei assim, eu disse, avô. O médico disse, não adianta nem falar com ele que ele não está ouvindo. Eu cheguei e falei, e aí, vô? Aí meu avô mexeu o pé direito assim, falei, opa, como não adianta falar? É meu avô? Ele estava com um tubo aqui, com os 2 braços amarrados e as 2 pernas amarradas, porque aquele homem zarrão de 1,80 m
se deixasse, podia tirar os aparelhos. Eu falei, vô, é o Paulinho, você entendeu? Ele, tum, pé direito. Eu falei, meu vô está me ouvindo. Eu falei, se o senhor entendeu que sou eu, mexe o pé de novo. Tá. Eu falei, ô vô, que bom falar com o senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Lembrei da minha avó. Da minha avó falando para ele, joga fora esse cigarro e vou para Jesus. E ele dizendo, um dia eu vou. Eu não sabia se ele ia sair dali. Então eu falei, vô, se o senhor está me entendendo e sabe tudo que eu estou falando, ele mexeu de novo. Eu fiz um desafio para o meu avô. Falei, vô, se o senhor quer atender o apelo da avó, não é o meu. Se o senhor ama a avó com aqueles olhos azuis, foi bem assim, eu prometo para você. Se o senhor quer estar no céu e quer, eu sei que o senhor está com o coração ferido aí sofrendo, mas se o senhor quer estar no céu com a gente um dia, mexe o pé e ele, eu falei, não. Por isso que quando você levanta a mão, fala, não, irmão, a esquerda, porque você levanta a direita com qualquer coisa. O meu avô, o pé dele, falou, não, o esquerdo, vô. E ele não mexia. Aí na minha cabeça veio, Paulo, como você pecou. Às vezes ele está paralisado do lado esquerdo, ele jamais vai mexer. Mas o meu avô tinha com o direito. Eu falei, não, vô, o esquerdo. Eu me lembro que meu avô juntou todas as forças. Eu me lembro disso. E tudo que eu lembro do meu avô foi que ele fez assim. E o pé esquerdo dele fez assim. Naquela tarde, infelizmente, eu sepultei o meu avô, João Batista de Melo. A primeira coisa que eu fiz como estudante de teologia e como futuro projeto de pastor não foi nenhuma semana de oração, não foi batizar ninguém, porque o pastor não pode batizar, mas foi sepultar o meu avô. Quando eu me lembro daquele sepultamento tão triste por dentro, porque eu estava muito fragilizado. A minha esposa foi parar no hospital de tanto me ver chorar, porque ela nunca tinha me visto tão triste. Ué, cristão não chora? Esses dias alguém saiu com uma frase assim: o pai está no caixão, chega no filho e fala, não pergunte por quê, mas para quê? Para quê? Porque não é o teu pai. Porque quando é o teu pai, dói. Ou não dói? Dói demais. Então temos que parar com essas coisinhas, tentar confortar com palavras efêmeras. Sabe por quê? Eu vi, mesmo um pouquinho antes da morte do meu avô, que ninguém pode resistir o Senhor Jesus quando o Espírito Santo está falando. Por isso que a Bíblia diz, se hoje você ouvir a voz do Senhor, se Jesus está falando com você hoje, não endureça o seu quê? Entendeu por que no Salmo 102 está escrito assim: Senhor, ouve a minha oração, porque o meu coração está ferido. Davi estava dizendo, meu coração está estraçalhado, eu estou acabado. Eu quero dizer uma coisa para você, eu tenho uma esperança, eu estou me segurando aqui, eu tenho uma esperança, e quando a trombeta da volta de Jesus soar, eu vou falar sobre isso quinta e sexta-feira, eu sei que no cemitério lá em Maringá, uma sepultura vai se abrir, e vai sair de lá um homem de 1,80 m livre. Meu avô era lindo, puxei meu avô, lindo, alto, cabelinho branco, por isso que os meus são assim. Meu avô vai sair, e pode ser que ele já procure de cara, nem na minha avó, mas a sanfona dele. Mas um anjo vai dar para ele um outro instrumento, uma harpa. Eu tenho certeza, porque é bíblico, que eu passaria uma eternidade com meu avô, João de Jesus, ouvindo agora hinos. Sabe por quê? Ele viveu uma vida muito irregular. Ele viveu uma vida toda detonada, mas Deus foi tão misericordioso com meu avô que ele teve tempo de, ainda antes de morrer. Pensa que foi para mim ver aqueles braços que tocavam sanfone, era a alegria da família agora amarrados. Mas ele teve a oportunidade de pensar ainda para responder com o pé esquerdo: eu quero. Sabe o que ele precisou fazer para estar no céu, meu avô? Só mexer um dos pés. Sabe como? O esquerdo, assim. Sabe como? Morrendo. Então eu tenho que te falar um negócio. O que você está esperando? Por que você está resistindo? Se a oração de Josafá diz: o Senhor é Deus dos nossos pais, o Senhor está no céu, o Senhor tem força e poder, e não há quem possa te resistir. Atenção, agora vai doer, hein? Farmacêutica é gente muito boa, mas é muito mentiroso. Porque você pergunta, vai doer? Ele fala, não vai doer nada.
Vai doer sim. Me perdoa, pedindo perdão, está gravando aqui, ó, perdão. Se você não aceita Jesus, você é pior que os piores homens de tortura de Roma. Porque mesmo esses caras que torturavam pessoas e que eram assassinos, e Paulo, você não conheceu Saulo, leia Atos capítulo 3, 4, 5 e 6. Saulo diz assim: eu entrava na sinagoga, sabe o que Saulo fazia? Ele entrava numa reunião dessa, pegava as criancinhas, amarrava atrás do cavalo e arrastava pela cidade. Isso era o que ele fazia. E mesmo ele um dia caiu de joelhos e reconheceu a grandiosidade de Deus. E quando ele falou: Deus, eu preciso da sua ajuda, Deus falou: mas você não merece. Foi isso que Deus fez? Deus falou: você é muito precioso para mim. Nessa noite, Deus está dizendo que você é muito precioso para mim. Val, para mim foi uma honra hoje chegar às 7 horas e encontrar você aqui como a primeira pessoa da igreja. Para mim foi uma honra ao vê-lo você chegar e falar: pastor, você conhece o hino? E o Val cantou a capela. Eu pedi para o irmão Carlos tirar a música. O Val cantou, não cantou? A capela, o hino da congregação cristã. Para mim, um hino que você conhece. É um hino evangélico. Ele cantou para mim. Agora, se ele estava nos visitando e ele cantou, ele está dizendo que ele o quê? Pode o quê? Pode o quê? Cantar. E eu fiz um convite para o Val cantar. Quinta ou sexta-feira, ele que vai ver quando vai trazer o violão. E o Val, que é um visitante, vai cantar. Alguém apoia que o Val cante na nossa semana? Ah, que bom. Sabe por quê? A gente fala que essa é uma casa de oração para quantos povos? Mas quando alguns povos entram aqui, me perdoa, nós tocamos. Desculpa. Como? Não pegando na mão, não acontece nessa igreja. Essa igreja tem até um chazinho depois e umas bolachinhas. Essa igreja tem um Jesus para tirar foto. Pode deixar o Borebeck, pode deixar. Vem aqui. Essa moça vai cantar uma música, você não sabe o que aconteceu aqui. Funciona assim como eu trabalho. Eu estou abrindo para você a caixa preta do pastor. Eu sempre pergunto para os músicos. Geralmente os músicos falam assim: qual é a pergunta que o músico faz para um pastor? Qual é o tema? Qual é o tema para ele escolher a música? Eu falo: não, qual é a música? Porque a música entra onde a palavra falada não entra. Diz Ellen White. A música é uma coisa tão forte que Ellen White diz que a música pode transformar as mais cruéis naturezas em doces criaturas. Então, me disseram 15 minutos antes do culto que a música chamava-se Ferido o Coração. Então eu falei assim: vou falar de coração ferido. Eu fui buscando. No meio da mensagem, o Warren Filho falou assim: não mudou a música porque não tem mais playback. Eu falei: ah, que bom. Mas por dentro eu falei: Deus, eu estou preparando e eu não teríamos música final, porque eu já estava caminhando nisso, mas eu fui pedindo: Deus, me ajuda. Daqui a pouco veio uma mensagem: vai ser a música. Tudo isso o Espírito Santo vai resolvendo e vai, porque se não fosse o plano de Deus, não seria essa música. Não é verdade isso? Porque Deus é um Deus de ordem, mas se Deus falou que essa música, atenção no que eu vou falar. Você ouviu nessa noite que existem corações feridos em nosso meio. Eu quero tomar a liberdade de chamar a Mirelle aqui. Posso? Vem cá, uma boa. Por quê? Não sei nada dessa mocinha, mas eu estou fazendo uma semana de oração lá no colégio adventista. E ontem eu fiz um apelo e perguntei: aqui algum aluno que precisa de oração? E quer dizer, e ela levantou-se, veio com um sorriso, ficou ao meu lado. E é tão bom ver essa aluna aqui hoje. Quantos estão felizes com a Mirelle aqui? Diga eu. Viu só? Você já levantou a mãozona direita. Tem que ser esquerda, para pensar é esquerda. Então, Mirelle, no 13 nós vamos dizer: seja bem-vinda. Assim, ó, 1, 2, 3 e... seja bem-vinda. Senta um pouquinho. Olha só. Junto com a Mirelle, tem uma loira que ontem... Vem cá os dois, hein? Esse casal, o Yuri e a namorada. Essa menina é filha da dona Simone. A dona Simone está com câncer. E ela tem vindo e visto. E ontem ela chorava muito. Ela falou: pastor, isso nós vamos orar pela dona Simone, como vamos orar pelo Vitor hoje, vamos orar pelo Renato Evangelho. Sente-se aqui pertinho dela, só tocar no lugar. Pensa que é fácil para uma moça ouvir um pastor falando que Deus pode, e ela chega em casa e a mãe está lá com câncer. Pensa que é fácil? O coração está ferido ou não está? Não está. Claro que está. Que pergunta, pastor?
Então no culto de hoje nós vimos assim, Davi dizendo: meu coração está ferido e está secando como a erva do campo. Mas nós vimos que o coração de Saulo foi restaurado a ponto de ele dizer: já não eu mais vivo. Esse homem aceitou verdadeiramente Jesus, sim ou não? Ele foi pregar 3 vezes e o barco dele afundou e ele foi de novo. Se você for pescar comigo e o barco afundar e você quase morrer afogado, se eu te chamar para ir pescar de novo, você vai? Está indo porque não é com você. Mas Saulo continuou. Nós vimos Estevão morrendo, sendo apedrejado, olhando para o céu, e vimos 10, 20, 30 guardas tiranos. Verdade ou mentira? Foram prender Jesus ou não foram? Prenderam? Porque eles responderam: ninguém fala como esse homem. Se a voz de Jesus me perdoa, eu não tenho a voz de Jesus. Eu sou uma peça muito diferente de Jesus no que tange a pregar. Porque Jesus nunca alguém falou como ele. Mas o Espírito Santo nessa noite falou ao seu coração. Eu estou muito feliz que me permita. Eu estou muito feliz que vocês 3 voltaram e trouxeram esse camarada aqui. Qual é seu nome? Luiz, te achei. Porque elas estavam esperando ali fora, não era isso mesmo? Estavam esperando uma pessoa, não era ele que estava esperando? Que coisa boa ver você não ver. Eu sei que vocês vão voltar amanhã, sabe por que eu sei? A não ser que vão viajar. Viaja não. Sabe por quê? De amanhã até sexta, Deus vai continuar operando milagres. Mas agora o maior milagre vai ser essa música que essa moça vai cantar. Enquanto ela canta, ela vai dizer que o ferido coração está na Bíblia secando como uma erva. Se o seu coração está assim, se você está triste com uma situação da vida, se você quer melhorar a vida e quer que Deus diz: eu vou tirar esse coração de pedra, eu vou te dar um coração de carne, eu te espero aqui, porque nessa noite eu quero perguntar aos nossos amigos que nos visitam, e são muitos. Eu quero saber quais deles querem vir aqui à frente dizendo: Pai, meu coração às vezes quase seca como uma erva. Mas a frase que você vai dizer vindo aqui, você vai estar dizendo assim: ninguém fala como o Senhor. E a tua voz hoje falou: meu coração e meu Deus, eu quero sair daqui abençoado pelo Senhor. Eu te espero aqui para orar com você. Vamos ouvir a música, por favor. Presta atenção nessa letra. E se de repente você que nos visita, primeiro você que nos visita, se você é nosso amigo convidado, quer se levantar e dizer: Pai, ninguém fala como o Senhor fala, eu preciso de uma bênção. Se você já foi longe, eu quero falar com você aqui, e acha que foi demais, Pedrão, que bom. Vem cá, Pedrão. e carrega esse peso, Eu não entendi porque Pedro prestando, mas tudo bem. mas você não aguenta mais. Se os seus dias têm sido escuros e as coisas vão mal pra você, e se pessoa Onde está você? que você confiar, Você que quer dizer nesta noite: o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor pode mudar a minha vida. em sua alma, Peguei o Senhor esperando. olhe para Cristo, Ele é a cura. Encontre o Onde está você que nos visita? em seus olhos, ferido coração. Entregue para Jesus. Entregue pra Jesus. Você tem um amigo aqui que é ali perto do seu amigo que está. Você tem um amigo aqui. Ainda existe solução, ainda existe luz. Segure na sua mão e traga seu coração. Traga seu coração. Se há um irmão nosso querido dessa igreja que está passando por alguma dificuldade, que quer nessa
nessa noite renovar o seu voto com Jesus, dizendo: Senhor, fala no meu coração. Ninguém fala como o Senhor. Eu preciso de força e poder. Venha até aqui também, queremos orar com o Senhor. Se você já orou muito, Quem é você, meu irmão, que quer precisa de oração? mas a resposta não veio, não veio. Está cansado de lutar sozinho, não tem mais forças para tentar de novo. Se o amor é apenas uma voz ecoando longe no vazio, e se você não sabe quanto tempo já passou e a coragem que precisa acabou, sabe, existe alguém que entende. Por todas essas lutas ele já passou, querido coração, entregue a Jesus. Ainda existe solução. Ainda existe luz. Segure na sua mão, traga seu coração, traga seu coração. Quando você traz o seu coração para Jesus, entregar o coração a Jesus é diferente de entregar para um homem e para uma mulher. Porque amigos podem pegar no nosso coração e detoná-lo. Mas quando você traz os caquinhos do coração e entrega nas mãos de Jesus, ele constrói um novo coração. Muito obrigado por você ter aguentado até 9h30 hoje. Mas eu precisava fazer essas considerações. Amanhã é véspera de feriado. Então é muito fácil você voltar e trazer um amigo. Amanhã nós veremos a segunda parte da oração que diz: se espada, peste, fome ou juízo se apresentar à minha vida. Você vai ver que às vezes na família, espada, existem brigas. Peste, existe doença nas nossas famílias. Fome, necessidade financeira e de recursos. Juízo, às vezes julgam a tua família. Sobre isso falarei amanhã à noite. E geralmente nesse culto, porque amanhã falarei de família. Amanhã você vai conhecer um pouco mais também da minha, e eu quero conhecer um pouco da sua. Como? Através da leitura da palavra de Deus. Quando Jesus fala, nós vimos hoje: mesmo os mais cruéis pessoas, se houver uma aberturazinha assim, por isso, se há uma aberturazinha assim no seu coração, William, que bom, William, você aí também. Se há uma aberturazinha assim no seu coração, eu posso lhe garantir que o Senhor Jesus tomará posse da tua vida. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. Portanto, amanhã o desafio é você voltar e trazer mais um amigo, trazer o esposo. Quinta-feira é feriado, muitos emendarão sexta-feira. Que bênção podemos estar juntos na Páscoa, celebrando mais uma vez a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, vamos falar com Ele. Senhor Jesus, nós vimos hoje que mesmo o Mestre do Universo, ou o Senhor do Universo dos humanos, não consegue responder as perguntas, as tuas perguntas. Porque nenhum homem consegue definir, Senhor, a tua grandiosidade. Portanto, nós te louvamos porque o Senhor, sim, é o Senhor do Universo. O Senhor é o Deus Criador, o mantenedor. O Senhor é o doador da vida. O Senhor é o nosso Salvador. E a Ti somente o nosso louvor nessa noite, Pai. Amigos como o Pedro, amigos como o Val, a Márcia, são amigos, Pai, que se colocaram em pé ao teu lado nessa noite. Ali é o Yuri, o Horário.
E nós te louvamos porque são esses os amigos que se aproximam cada vez mais, dizendo que querem não uma igreja, mas querem um estilo de vida. E Pai, a partir de amanhã, nós vamos ver agora espada, peste, fome e juízo na família, e como o Senhor pode salvar-nos. Então, Pai, salva o teu povo. Mas nessa noite, vimos Saulo, aquele assassino, se tornando um grande pregador, e mais que isso, Paulo foi o homem da justificação pela fé. Paulo foi da era cristã um dos primeiros, Senhor, a realmente defender com unhas e dentes o teu evangelho. Por isso nós te louvamos, porque o Senhor viu nele um vaso muito precioso e pode fazer isso por nós também. O Senhor se lembra daquela cena dos guardas em torno de prender, guardas poderosos e frios, mas mesmo esses guardas, quando ouviram um nome dito pelos seus lábios, se converteram. Então, Pai, aceite a nossa vida como uma oferta de gratidão ao teu trono de graça. Nos dê uma boa noite de repouso, nos traga de volta amanhã e cure o nosso ferido coração. Fazemos a oração de Josafá que diz: o Senhor é o Deus dos nossos pais. O Senhor está nos céus, enquanto os deuses estão por aí correndo. O Senhor é eterno e está nos céus. Na tua mão há força e poder, Senhor. Não há quem possa te resistir, e o Senhor domina sobre todos os povos. Se espada, peste, fome e juízo se apresentar na nossa família, nós nos apresentaremos perante ti nesta casa que leva o teu nome, a igreja central aqui de Tatuí. Clamaremos a ti na nossa angústia, o Senhor nos ouvirá e nos livrará. Cuida do teu povo, nós te pedimos em teu nome e agradecemos. Amém. Olha aqui, deixa eu te contar uma coisa. Ontem às 10 horas nós chegamos na rádio. Acredite, a rádio estava fechada, mas nós estamos indo lá, a rádio está aberta esperando 104,9. Das 10 às 11 estaremos lá agora falando. Liga para lá, oferece uma música 104,9. Abraça quem está ao seu lado, deseja a ele uma boa noite. Tem ali um suquinho e uma pipoca, aquela uma que estava concorrendo com a gente aqui. Que Deus te abençoe e até amanhã, tá bem? A partir de 7h15 estaremos aqui para orar com você. Até amanhã, Deus te abençoe.